Olá, aluno! Beleza pura? Estamos aqui no Estúdio Aulas, estúdio localizado aqui em Brasília. Sou o professor Léo Matos, professor de Informática aqui do Estúdio Aulas, curso online, e também do Espaço Campus, cursos presenciais em Brasília. Beleza? Estamos aqui para abrir uma nova série de vídeos que vão ser disponibilizados aí para vocês, um conteúdo gratuito. É um mini curso aí de informática para que vocês dê início no processo de estudo dessa matéria tão importante para concurso público, tá bom? Nós vamos começar a série Informática para Passar. Esse é o nosso vídeo de número 1 e nós vamos falar especificamente de um tópico muito importante dentro da matéria de hardware, beleza? Vamos lá? Esse oferecimento do Informática para Passar é do Estúdio Aulas, cursos online, e também tem o apoio do Espaço Campus, cursos presenciais aqui em Brasília. Se você é de Brasília, tem que conhecer esse curso, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre noções de hardware. Um dos temas de noções de hardware mais importante é falar sobre o processador. Vem aqui comigo. Veja bem, gente, nós sabemos que o computador hoje é muito importante no nosso dia a dia e o computador nada mais é do que uma máquina. Claro, só que é uma máquina eletrônica de grande potencial, que consegue fazer operações em grande velocidade, né, que consegue fazer coisas que a gente teria que demorar muito tempo para fazer. Então o conceito de computador é que é uma máquina eletrônica capaz de manipular variados tipos de informações, vídeos, músicas, gráficos, etc. Só que uma coisa que você não percebe muito bem é que o componente mais importante do computador é o processador. Vamos aprender um pouquinho dessa arquitetura básica? Vamos lá. O nosso computador, basicamente, gente, ele é formado assim, ó. Ele tem o processador, que a gente chama de CPU. CPU, professor? Isso, CPU também pode ser chamado na prova de UCP. CPU em inglês é Central Process Unit. Aqui seria a unidade central de processamento. Esse é o nosso processador. Só que as pessoas às vezes confundem aquele gabinete do lado do computador com o CPU. Que lá é um gabinete, realmente. O CPU, o processador, é o componente que realmente é interno ao computador, pequenininho, como eu mostrei na foto para vocês. O processador, gente, qual é a função dele? Processar. Aí você fala, professor, beleza, processar, mas processar é o quê? Processar, gente, tem vários significados. Processar é entender, processar é calcular, processar é transformar, processar é fazer todo o entendimento, cálculo e execução de comandos, execução de instruções. Então a função do processador é executar os comandos, executar os programas, tomar decisões. O processador é o cérebro do computador, é a parte mais importante do computador, porque tudo chega no processador para depois sair para o usuário como resultado desse processamento. Então vamos voltar lá. Então basicamente todo computador tem um processador que vai processar os comandos, executar as instruções, executar os programas. Mas para que as operações sejam processadas, as operações têm que chegar lá. E aí, por isso que todo computador também tem o que a gente chama de periféricos de entrada. Os periféricos de entrada, gente, são os componentes que mandam um comando para dentro do computador. Então, o comando vai entrar para ser processado a partir dos periféricos de entrada, teclado, mouse, impressora. Esse comando vai chegar no processador, que vai entender, vai calcular, vai processar, vai executar o comando, e como resultado do processamento, ele vai mostrar esse resultado nos periféricos de saída. O periférico de saída vão ser aqueles que vão resultar para o operador o que realmente foi processado. Então, os periféricos de entrada entram com o comando vai para o processador, ó, e é executado no processador. E depois o processador tem que mostrar o resultado do comando, o resultado do processamento nos periféricos de saída. Então, primeira etapa, entra, segunda, processa, terceira, sai. Então, a entrada, a primeira etapa do processamento, que é a entrada, fica pelo periférico de entrada. A segunda etapa, que é o processamento, fica a responsabilidade do processador. E a terceira etapa do processamento seria exatamente o que? A saída
do resultado do processamento. Então aqui, ó, o processamento de dados ocorre em 3 etapas: entrada, processamento e saída. Então o processador é o componente responsável pela etapa do processamento, que em resumo tem a responsabilidade de executar os programas e comandos do computador, tá? Executar os programas e comandos é a função de um processador. O processador, gente, como eu disse para vocês, ele é esse componente aqui, ó, esse microchip, conhecido também como CPU, processador, unidade central de processamento. É considerado o cérebro do computador, porque tudo tem que ir para o processador para ser executado, e é responsável por executar os programas e comandos do usuário, que foi o que eu escrevi lá para vocês. Então, essa é a função do processador. O processador, gente, ele é dividido em 3 partes básicas. Ele é dividido em ULA, UC e registradores. A ULA, gente, é responsável pela unidade, responsável pelos cálculos matemáticos. Ela é a unidade lógica e aritmética. Então, ela faz todos os cálculos matemáticos e também faz as operações lógicas. O que são as operações lógicas? São as comparações de maior, menor, diferente, né? Ou seja, esse processador é responsável por todas as comparações lógicas e cálculos matemáticos. É a ULA. A ULA, também conhecida como ALU ou até mesmo AU, é o que a gente chama de componente responsável pelos cálculos. Então o processador é responsável pelo cálculo, beleza, mas especificamente quem faz os cálculos? A ULA. A UC já é uma unidade de controle, controla as atividades internas. É ela que busca as instruções, ó, é responsável pelo controle das atividades internas. E esse controle das atividades internas é exatamente o que? Buscar os comandos para serem executados. Os registradores, por sua vez, são pequeninas memórias para registrar aquilo que está sendo executado no processador. Então vamos lá, a gente já sabe a função de cada componente. Agora vamos jogar aqui para a gente entender melhor. Veja, gente, a gente pode fazer uma analogia interessante. O nosso processador, o nosso cérebro é igual, vamos dizer assim, igual não, né? Vamos fazer a analogia. É parecido com o processador do computador. Quer ver? Tudo que processa tem que ser armazenado. Não pode só processar, tem que armazenar para depois buscar aquilo que foi processado. Exemplo, se eu falar assim, ó, número 3, o 3 entrou na sua cabeça. Tu entendeu o 3, tu processou. Pega aqui esse número aí que eu falei. Como é que tu pega um número se tu não armazenou? Tu entendeu o 3, processou, já foi lá e armazenou. Aí quando eu falei pega o 3, tu foi lá e resgatou. Multiplica por 4. Quanto que deu? 12, né? Beleza. Quanto que deu mesmo? Aí tu vai lá e resgata, ó. 12. Tá vendo? Tudo tu tá processando e armazenando. Processando, armazenando, buscando. O nosso cérebro também é feito de partes, assim como o processador. Então, qual é a função do processador? Executar todos os comandos e processos, executar os programas, cálculos. Mas quais são as partes que integram o processador? São essas que eu falei para vocês. Vamos voltar lá. Voltando lá para aplicar o que eu falei. Apertei o número 3 no teclado. Quem busca o 3? Quem busca o 3? Quem busca as instruções? A UC. A UC busca o 3 e armazena no registrador. Apertei o número 4. A UC busca o 4 e armazena no registrador. Olha a UC indo lá, armazenando. Olha a UC indo lá, armazenando, controlando as atividades, o quê? Internas, buscando as instruções. Apertei a multiplicação. A UC foi lá e buscou a multiplicação e armazenou no registrador. A UC falou, LA, faz o cálculo, agora o cálculo é contigo. Do registrador X com o registrador Y, tá bom? Beleza, fez o cálculo, voltou o resultado para a UC foi lá e armazenou no registrador. Tá vendo? A ULA faz os cálculos, a UC controla as atividades e os registradores estão aqui como pequeninas memórias para registrar aquilo que está acontecendo internamente. Tanto é que o processador, tendo os registradores,
ele vai registrando as pequeninas instruções. Só que o registrador é tão pequenininho que o computador vai precisar de outras memórias que nós vamos aprendendo aí em outras ocasiões. Existem outras memórias, né? Você conhece várias memórias, mas a interna do processador, aquela que está ali dentro da mesma velocidade que o processador precisa, são os registradores. Por isso, dentro da arquitetura das memórias, dentro da hierarquia das memórias, o registrador é a memória mais rápida de um computador. Pelo amor de Deus, na prova, não marque memória cache, não marque memória RAM, não marque pendrive, pelo amor de Deus. A memória mais rápida do computador é o registrador. Mais rápida do computador. Tá bom? Então, esses aqui são os elementos que integram o processador. A gente já aprendeu as partes básicas de um processador. Vamos lá, vamos continuando. O que mais a gente tem que saber de um processador? O que é clock? Clock, gente, é a frequência com que o processador executa as suas instruções. É a frequência dos ciclos. Aí você fala, como assim, professor? Vamos lá, vamos entender o que é. Aqui está o processador, gente. Ó. O processador é o componente capaz de executar os programas. Isso a gente já sabe. Essa é a função dele, executar os programas e comandos. Beleza, o processador ele tem que trabalhar com uma memória que a gente ainda não aprendeu, chamada de memória RAM, que é uma memória chamada também de memória principal do nosso computador. E aqui também, na arquitetura básica, nós podemos colocar aqui um cara fundamental para o nosso computador, que é o HD. Vamos lá, o HD é o disco rígido do teu computador. O HD armazena todos os programas que tu tem. Então imagine que aqui dentro tem o Word armazenado no HD. O HD armazena os programas de forma permanente. Então fica aqui no HD de forma permanente. Mas quando tu dá 2 cliques no Word para abrir o Word ele é mandado, as instruções que fazem o Word executar são mandadas para a memória principal RAM. Então imagine que abrir o Word. Abrir é o comando que você deu. Deu 2 cliques lá para abrir. Para abrir são necessárias várias instruções. E essas instruções vêm para a memória RAM. O processador tem a responsabilidade de buscar essas instruções, levar para o núcleo e executar a instrução. Essa busca e execução é o que a gente chama de ciclo. Ó o ciclo, busca, executa, busca, executa, busca, executa. Um ciclo é igual a busca mais a execução da instrução. Então, quando a gente fala de frequência dos ciclos, é a frequência com que o processador executa as instruções. Se ele executar rápido, o computador é rápido. Se ele executar lento, o computador é lento. Então vamos lá, resumindo. O HD armazena as instruções de forma permanente, os programas de forma permanente. Mas quando a gente executa o programa vai para a memória RAM, que armazena as instruções de forma temporária. O processador busca a instrução e executa, busca e executa, busca e executa, porque ele é responsável por executar os programas. Essa busca e execução a gente chama de ciclo, e a frequência com que são executados os ciclos a gente chama de clock. Aí eu coloquei aqui, ó, é a frequência com que acontecem as execuções dos ciclos a cada segundo. Os processadores trabalham de acordo com o padrão de tempo que é indicado pela frequência em megahertz e gigahertz. Veja bem, gente, a unidade de medida de ciclos é em hertz. 1 hertz quer dizer um ciclo executado por segundo. Se eu tenho a opção kHz, kHz vem de 1000 ciclos. 1000 ciclos executados por segundo. Aí eu tenho megahertz, que é essencial saber na prova. Megahertz quer dizer 1.000.000 de ciclos executados a cada segundo. 1.000.000 de ciclos a cada segundo. Beleza? E gigahertz, que é 1 bilhão de ciclos executados a cada segundo. Bilhões de ciclos executados a cada segundo. Eu peço que você foque em megahertz
e gigahertz. Esses são os mais importantes. 1 mega quer dizer 1 milhão de ciclos executados a cada segundo. E 1 gigahertz quer dizer 1 bilhão de ciclos executados a cada segundo. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de megahertz e gigahertz. É fácil lembrar, ó. Mega milhão, gigabilhão. Mega milhão, gigabilhão. Decorou? Mega milhão, gigabilhão. Aí não tem como errar, né? Mega milhão, gigabilhão. Então, quando chegar, gente, vocês têm que lembrar que isso aqui influencia muito. Na hora que você vai comprar um computador, vem escrito, quer ver, ó? Você vai comprar um computador, tem escrito assim, ó. Intel, processador Intel. i3. Calma aí. Vamos pegar uma borracha aqui. Processador Intel. Aí tá lá assim, ó. i3, 1.7 GHz. Tá vendo, ó? Aí vai estar lá, memória DDR3 de 8 GB. E aí vai estar assim, ó, HDD 1 TB. O que importa pra gente nesse anúncio aqui? O que a gente está aprendendo agora. Intel é o fabricante do processador. i3 é a marca, a tecnologia, e 1.7 é o clock, é a frequência com que esse processador executa os ciclos. Esse processador executa os ciclos 1 bilhão, mega milhão, gigabilhão, mega milhão, gigabilhão, 1 bilhão e 700 milhões de ciclos executados por segundo. Tá vendo? 1 bilhão e 700 milhões de ciclos executados a cada segundo. Isso é a frequência com que esse processador executa os ciclos. Aí você fala, professor, é rápido? Muito rápido, muito rápido. Busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca. 1 bilhão e 700 milhões de ciclos por segundo. Tá? Então eu posso ter um processador com uma frequência menor, que execute menos ciclos a cada segundo. Então, acaba interferindo sim na velocidade com que o seu computador executa os programas, tá bom? Essa parte aqui não vem ao caso a gente estudar agora, beleza? Vamos lá. Esse processador aqui, gente, ó, só para você ver a evolução, esse processador aqui, ele era o 486DX2. Eu creio que muitos de vocês nunca nem ouviram falar desse processador. É um dos primeiros processadores da Intel. Olha a frequência dele, 100 milhões. Aquele que a gente acabou de fazer no desenho era 1.7 gigas. Que era 1 bilhão e 700 milhões de ciclos executados a cada segundo. Esse aqui é 100 milhões de ciclos executados. Evoluiu ou não evoluiu a frequência? Evoluiu demais, gente. De 100 milhões para 1 bilhão e 700 milhões. E eu vou te falar, essa evolução aí vem de uns 20 anos, no máximo. Então, a evolução foi muito grande. E eu vou te dizer, por muitos anos, a evolução do processador era em frequência. Quando se ia lançar um processador novo no mercado, a frequência era melhor para executar os programas cada vez mais rápido e assim os programas também poderem evoluir. Porque se evolui os programas, tem que evoluir os processos, a execução dos processos, dos processadores, já que se evoluem os programas, evolui a quantidade de instruções desse programa, entendeu? Então, por isso tem que evoluir o processador. Porque uma vez um aluno no presencial falou, mas professor, naquele tempo meu processador executava tranquilo, se fosse hoje não executava mais nada. Exato, porque os programas evoluíram. O conjunto de instruções que é o programa cresceu absurdamente, porque os programas têm gráficos, né? Os programas têm elementos 3D, então os programas evoluíram muito, por isso o processador tem que evoluir. E por muito tempo o processador evoluiu em clock, em frequência. De um ano para o outro você já via a frequência, só que aí que aconteceu? A indústria de processadores entendeu o quê? Se evolui a frequência, está evoluindo a quantidade de ciclos executados a cada segundo, é igual motor de carro. Quanto mais você pisa no acelerador, mais ciclos o motor faz, mas qual é o prejuízo? Você vai ter uma grande velocidade, mas qual é o prejuízo? Vai consumir muita gasolina. E segundo, o processador não, a analogia perfeita, né? O motor, ele vai esquentar muito, né? E isso pode trazer alguns danos ao motor, se ele não estiver preparado para isso.
o processador, gente, evolui os ciclos, consome mais energia e também ele aquece mais. Então chegou um momento que os caras não estavam mais conseguindo refrigerar a ponto de o processador não queimar. Então a gente tem o que a gente chama de cooler, que é aquele ventilador que fica em cima do processador. Beleza. Chegou um momento que os coolers não estavam mais aguentando. Então os caras falaram, rapaz, vamos ter que evoluir de uma outra maneira, porque tá complicado, tá consumindo muita energia, tá aquecendo demais, vamos evoluir, tentar evoluir de outra maneira. Começaram a pesquisar outras formas de tecnologia. É aí que nasce o quê? O processador com mais de um núcleo. Em vez de trabalhar aumentando frequência, eles estão trabalhando com núcleos. Dá uma olhadinha ali. Ó, antigamente o processador ele era de um núcleo só, assim, ó. Single core, um núcleo. Depois evoluiu para 2 núcleos. Eles conseguiram diminuir o núcleo, trabalhando com as nanotecnologias, tendo 2 processadores em um só. Hoje nós temos 4 núcleos, que é o quad-core, 6 núcleos, que é o 6-core, e o octo-core, que são os 8 núcleos. Então está evoluindo em núcleos agora a tecnologia. É o que a gente chama de multicore. Para nossa prova fica a dica: dual-core 2 núcleos, quad-core 4 núcleos, 6-core 6 núcleos. Aí alguns alunos falam, mas professor, como é que eles diminuíram esse núcleo? Gente, a cada dia que passa os chips vão diminuindo. Olha um exemplo aqui, ó. Esse celular aqui, tijolão, né? Olha esse outro tijolão, esse celular, rapaz, era grande demais, não cabia nem no bolso. Ficava a antena saindo na tua camisa. Era ou não era? Esse tijolão evoluiu para isso aqui, ó. Ou seja, os chips vão evoluindo e de tamanho, nanotecnologia, e aí os equipamentos podem ficar cada vez menores. Tá bom? Então, isso a gente atribui à nanotecnologia, esses núcleos aí, tá bom? Aí aqui, gente, eu tenho alguns fabricantes para mostrar para vocês. A Intel não é o único fabricante, tem a Intel e a AMD. Aqui são os processadores mais conhecidos da Intel, ó. Pentium 4, Celeron, Pentium D, tal. E hoje a Intel está trabalhando com essa série aqui, ó, i7, i3 e i5. Também o Xeon, mas não vale a pena a gente falar sobre isso. A AMD está trabalhando com Sempron, Phenom, Opteron. Tá vendo? Ó? E é interessante o seguinte, já falar para vocês, a AMD ela não pode usar o termo dual core, quad-core, 6-core. Por quê? Porque isso é patenteado pela Intel, fabricante Intel. Aqui ele vai usar 2x, 4x, 6x para falar sobre os núcleos. Tudo bem? Porque dual core, quad-core e 6-core é coisa da Intel. Então, falamos um pouquinho aqui também dos principais fabricantes, beleza? A Intel, como eu disse para vocês, está trabalhando com essa série, né? i3, i5 e i7. Isso aqui, gente, é uma tática, né? Uma tática comercial da Intel de trabalhar com todos os públicos. Então, nós temos o i3, que é dual core. Nós temos o i5, que pode ser dual core, quad-core. Nós temos o i7, que é quad-core, 6-core. Então, ela trabalha com todos os públicos. Se você vai usar o computador para fins domésticos, o i3 está perfeito. Vai ser mais barato. Se você vai usar mais em empresa, vai ser batidão do dia a dia, o i5, tranquilo, vai trabalhar legal. Ele é um pouco mais caro que o i3. Agora, se você for mexer com arte gráfica, design gráfico, edição de vídeo, que os meninos aqui trabalham com edição de vídeo, né, desse vídeo que vocês estão assistindo, eles precisam de um processador melhor, então eles trabalham com o i7. Então, depende do público e de quem vai pagar esse valor para ter um processador melhor, ou intermediário, ou básico. Então, essas versões aqui, ó, elas são versões como essa sendo básica, essa intermediária e essa aqui a top dessa série I. Tudo bem? Finalizando nossa aula, nós vamos fazer algumas questões. Eu separei algumas questões aqui, ó. Separei algumas questões, tá? Que antes de fazer as questões, vou convidar vocês para um evento. Nós vamos ter um evento que é o super lançamento, o super aulão de lançamento do meu novo curso. Gente, esse curso aqui, ele é um curso inédito. Eu vou fazer um curso formado da seguinte maneira: vai ter teoria e exercício, né? Todo o conteúdo de informática, os resumos esquematizados, que são resumos que eu
costumo fazer, fiz para o INSS, deu super bem. No final de cada teoria mais exercício eu faço um resumo esquematizado te mostrando as palavras-chave que você tem que saber na prova. E o Informática Expert, que é um curso totalmente de exercício avançado mesmo, pegando aquelas questões mais pedreiras que você poderia errar na prova e vamos fazer. Então, além do curso de teoria mais exercício, você vai ter o curso de resumos de esquematizados, vai ter o Informática Expert, que é um nível mais avançado, e vai ter o meu coach, minha tutoria e monitoria, que será um canal que a gente vai ter para ficar se comunicando. Você vai falar se está com problema com dificuldade de aprendizado. Eu vou te dar um coach, tutoria e monitoria da minha matéria, tá? Não é de tudo, é da minha matéria só. Isso vai ter os fóruns, vai ter o grupo do WhatsApp, vai ser interessante isso aqui. O simulado com desempenho, vai ter um simulado a cada tópico, acesso VIP a cursos de exercício. O que quer dizer isso aqui? Gente, todo concurso eu faço curso de exercício atualizadíssimo, focado na banca. Vocês fazendo esse curso, vocês vão ter acesso a esse curso de exercício VIP, sem precisar pagar nada, já está no pacote. Todo curso que vocês quiserem de exercício, vocês vão ter acesso durante o período de validade do curso de vocês. Acesso VIP a curso de exercício é isso, durante o período. Aí você fala, professor, qual vai ser o período desse curso? O período do curso é de 6 meses. Você vai ter acesso a esse meu curso 6 meses para a gente findar todo o conteúdo que a gente tem, tá? Eu faço esse curso 2 vezes por ano. Então, esse curso vai acontecer em junho, tá? Você vai fazer a inscrição no link do Estúdio Aulas que eu vou passar agora. E aí, esse curso só vai acontecer depois de mais 6 meses mais para frente. Então, a oportunidade de participar do curso é agora. E o livro que você vai ganhar em casa também é esse livro aqui, meu novo livro, Informática para Passar. Eu tô aqui não para te convidar para o curso, né? Eu tô aqui para te convidar para o aulão de lançamento. Esse aulão vai ser gratuito, tá? Ao vivo e online, e todos estão convidados a participar desse aulão. Eu vou mostrar como é que vai ser o curso, vou dar várias dicas, vou fazer uma demonstração de cada tópico e já vou te mostrar aquilo que é mais importante em informática que pode cair na sua prova. Então vai ser um super aulão de lançamento, vai ter sorteio de camiseta, sorteio de livro, sorteio de cursos, então você não pode perder, porque esse aulão só vai acontecer também nesse dia. A data ainda não está definida, com certeza nós vamos te mandar a data definida. Eu acho que nos próximos vídeos dessa série nossa já vou ter a data e vou falar a data para vocês, mas vai ser em junho. No finalzinho de junho, esse super aulão de lançamento, tá? Ou no meio ou no final de junho. Então já vai anotando na sua agenda, tá bom? E para fazer a inscrição do Informática para Passar, na descrição desse vídeo vai ter o link, tá? Aí embaixo. Olha para cá. Aí embaixo, ó. Embaixo vai ter o link. Aí embaixo, beleza? Vai ter o link para você clicar e fazer a sua inscrição. Mas beleza? Show! Agora vamos. Vamos fazer as questões sobre o conteúdo que nós aprendemos hoje? Vamos lá? A questão que nós temos aí, a questão número 1, fala assim, ó. A unidade de controle localizada no interior do processador, beleza, o C realmente está dentro do processador, é responsável por cálculos aritméticos como multiplicação, divisão e comparação lógica. Questão errada. Quem faz cálculos, multiplicação e divisão não é a unidade de controle, é a ULA, unidade lógica e aritmética. Questão 2. A questão 2 fala assim, a velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da UCP, é determinada por, olha lá, medida por ciclos por segundo. Qual que são os ciclos por segundo que a gente aprendeu, gente? É a frequência do clock. Gente, é interessante a gente deixar isso aqui claro. Veja bem, eu, quando era mais novo, eu tive o meu primeiro computador Pentium 4. Na verdade, eu tive computador bem antes, mas o meu primeiro computador que era bom foi o Pentium 4. O meu Pentium 4 no tempo tinha 2.1 GHz de frequência. Beleza? E hoje eu tenho um computador que é o Core... Computador para uso pessoal. Core i5 1.7 GHz. Aí você fala, professor, esse Pentium 4 é antigo? É. Ele tem um núcleo só. Ele é single
Core. Foi o último processador da Intel com um núcleo só. Depois já vieram os de 2 núcleos. E o i5 que eu tenho, ele é quad-core. 4 núcleos. Aí você fala, professor, mas beleza. Esse tem 2.1 GHz e esse tem 1.7. Qual que é mais rápido, professor? Veja bem, gente. O Pentium 4, ele tem uma frequência de 2.1 GHz. Então quer dizer que ele faz 2 bilhões e 100 milhões de ciclos executados a cada segundo. Já o Core i5, ele é 1.7 GHz. Ele tem 1 bilhão e 700 milhões de ciclos por segundo. Só que a tecnologia desse aqui é quad-core e desse aqui é single-core. Então, enquanto esse aqui executa uma instrução, vamos imaginar, esse aqui executa 4 vezes mais do que aquele de cima. A frequência é maior no Pentium 4, mas a velocidade e desempenho é melhor no Core i5. Aí você fala, e aí? E aí é o seguinte, na prova, claro que esse de baixo vai ser mais rápido. E você, sem dúvida, vai marcar isso por causa da tecnologia, que é 4 núcleos. Agora, existe uma forma de você ver isso no manual. Todo processador ele tem um manual. No manual, gente, o que importa não é a frequência, porque pode acontecer isso aqui. O que importa em um manual são os MIPS. MIPS, que está aqui na questão, ó, são milhões de instruções executadas por segundo. Isso quer dizer que se tu olhar os MIPS desse Core i5, você vai ver que é muito maior do que o Pentium 4, porque aqui está falando a realidade. Isso aqui é a velocidade real. Beleza, gente? Então fica essa dica, ok? Agradeço de coração a vocês novamente por estar presente aí nesse Informática para Passar. Foi a nossa primeira aula. Nós vamos fazer uma série gratuita aí para vocês, tá? Fazer um mini curso para que vocês comecem o estudo da informática para concurso. E agradeço se você puder compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque o compartilhamento de conhecimento é o nosso objetivo, beleza? Volta ali, volta ali. Para você que ainda não faz parte das minhas redes sociais, estamos no Facebook, Professor Léo Matos, essa aqui é a minha fanpage profissional. Vocês podem entrar no YouTube do Estúdio Aulas, de Estúdio Aulas DF, se inscrever lá, se você estiver no meu canal do YouTube, Léo Matos, você se inscreve no Estúdio Aulas. E se tu estiver no Estúdio Aulas, você pode se inscrever no canal do Léo Matos também, tá? Bem legal o canal. Aqui é meu e-mail pessoal, meu e-mail profissional. Nós temos também Instagram, só procurar lá Professor Léo Matos no Instagram. Pode procurar também no Periscope, Professor Léo Matos. E nas redes sociais, digitou Léo Matos, lá vai aparecer uma galerinha, tá bom? Nós temos também o blog. Entra no meu blog lá, ó, professorleomatos.com.br. Esse é meu blog, lá eu escrevo várias coisas para concurso, conteúdo bem relevante, beleza? Então, gente, finalizamos. Abraço para vocês e até a próxima.